Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui eu vou fazer para vocês mais uma sessão referente à playlist Coisas da Vida, que é uma das playlists que eu mais amo aqui no canal, né? Então, vejam bem, o que é que acontece? No primeiro dia do ano, no dia 1º de janeiro, eu tive a ideia de fazer um projeto literário em crônicas. Eu gosto muito de escrever e aí eu tive essa ideia, tá? Onde todos os dias eu irei escrever uma crônica referente a alguma coisa relacionada à vida e aí no final do ano vai totalizar 365 crônicas sobre a vida e aí quem sabe transformar esse projeto em um livro. Então eu pensei e achei que seria bem legal sempre estar trazendo, né, essas crônicas que eu escrevo aqui para a playlist Coisas da Vida, já que são crônicas relacionadas às coisas da vida, né, para estar compartilhando com vocês as minhas reflexões, né, as minhas escritas, aquilo que eu escrevi, sobre o que eu escrevi, né? E aí nesse vídeo eu vou conversar sobre a primeira crônica que foi escrita no dia 1 de janeiro, né? A crônica correspondente ao dia 1 de janeiro. E aí nesse dia eu entrei em uma reflexão sobre relacionamentos, tá? O que é que acontece? Eu tive uma caminhada aí longa, posso dizer assim, porque eu já vou fazer 33 anos em março, né? E aí eu posso dizer que eu tive uma caminhada longa em termos de relacionamentos, né? Eu já vivi muitos relacionamentos, né? Boa parte deles relacionamentos sérios, e foi aí uma caminhada munida de felicidade, como também de algumas coisas que foram de fato doloridas, né? Pelo menos para mim. Daí, no primeiro dia do ano, eu fui refletir. A gente tem essa mania, né? Esse hábito, na verdade, de sempre no primeiro dia do ano fazer uma retrospectiva de tudo aquilo que a gente viveu, de tudo aquilo que a gente experienciou, de tudo aquilo que a gente passou e o que é que a gente pode mudar, né, nessas questões. E aí no primeiro dia do ano eu me propus algo essencial. E aí, como diz os Paralamas do Sucesso, esse algo consiste em saber deixar alguém me amar. Porque o que é que acontece? Eu vinha muito resistente, né, com relação a isso, por conta de alguns momentos, de alguns momentos que foram de fato doloridos. Mas eu acredito que isso faz parte da existência, isso faz parte das experienciações. As experienciações, elas são munidas não apenas do sentimento de felicidade, né? Mas também do sofrimento, da angústia. E eu acho que isso é essencial na existência. O sofrimento, a angústia, isso é sim essencial na existência, porque é isso que nos amadurece, né? Eu acho que uma vida só munida de flores, de alegria, de felicidades, iria nos infantilizar, iria nos fazer seres humanos infantis, né? Então, eu acho que o que de fato amadurece um ser humano são as experienciações sofridas pelas quais ele passa, né? Porque aí a gente tende a muito mais entrar em momentos de reflexões, muito mais quando a gente está acometido pelo sofrimento do que pela felicidade, né? A gente tende a isso. E, enfim, o sofrimento é o que de fato nos torna fortes na vida, é o que de fato nos torna firmes para a vida, né? É isso que nos torna empáticos, porque uma vez que a gente sofre por alguma coisa, uma vez que a gente sente na pele alguma coisa, a gente tem o cuidado, né, de não fazer o mesmo com o outro, de não fazer o mesmo com uma outra pessoa. Quer dizer, isso na verdade, minha gente, é muito subjetivo, né? Na verdade é subjetivo, isso vai do 1 a 1. Porque tem gente que sofre
em um determinado relacionamento, foi traído, por exemplo, e aí se mune do pensamento, eu fui traído, né? E agora eu vou botar para ferrar em geral. Porque eu sofri e agora eu não quero mais saber de privar o outro do sofrimento, de ter cuidado de não fazer o outro sofrer. Se eu sofri, por que o outro não pode sofrer, né? Você cafajeste porque só presta assim. Né? Tem gente que se imune desse tipo de pensamento, então por isso que eu digo, depende muito também, né? Isso vai do 1 a 1, é muito subjetivo. Há pessoas que acabam estendendo o sofrimento de uma relação para a vida toda, né? Tende a generalizar, fulano fez isso comigo, então agora todo mundo vai fazer. Pois bem, no meu caso, algumas frustrações me fizeram, sim, resistente, né, nos últimos tempos. Me fechei nos últimos tempos para possibilidades de relacionamentos, em termos de relacionamento, por receio mesmo, por trauma, né? Mas me fechei, talvez também por uma questão de necessidade. Algumas coisas precisavam ser resolvidas dentro de mim, precisei de um tempo para mim. E aí, no primeiro dia do ano, depois que enfim, na transição de 2017 para 2018, eu resolvi deixar, né, os receios, os traumas, os desencantos, as desilusões nas estruturas velhas. Inclusive, deixei os meus erros nas estruturas velhas, né, porque ninguém é santo. Óbvio que houve relacionamentos em que eu cometi atos em que o outro sofreu, né? E daí, gente, refletindo sobre isso, eu escrevi sobre isso, né? Chega um momento que a gente precisa estruturar o coração para o novo, né? Eu controlei, eu deixei que me controlassem, né? Eu sequestrei subjetividades e deixei-me sequestrar em nome de um sentimento chamado amor. E o que é esse sequestro da subjetividade, né? É justamente quando a gente demanda sobre o outro expectativas, né? Idealizações, e acaba cobrando do outro aquilo que a gente idealizou dele, né? A gente não permite muitas vezes que ele seja o que de fato ele é, mas a gente tenta moldá-lo de alguma forma para que ele se encaixe às expectativas que eu debrucei sobre ele. Então isso é sequestro da subjetividade, isso é sequestrar o outro, né? Isso é manipular o outro de alguma forma para que ele ou ela seja o ideal para o meu ego, né? E aí hoje, ressignificada para a vida, né, eu concluo que o amor e a liberdade, né, são casados. O amor e a liberdade são casados. Um não vive sem o outro, um não se faz presente sem o outro. E aí todas as configurações amorosas, né, isso quando eu digo todas as configurações amorosas, eu me refiro a qualquer modalidade de relação. Eu me refiro a amizades, eu me refiro, de fato, ao amor romântico, ao relacionamento romântico, né, entre duas pessoas. Eu me refiro às relações familiares, e enfim. Então, todas as configurações amorosas, munidas de controle, munidas de manipulação, munidas de poder, de domínio, de restrições, só geram um amor vazio. Em consequência, a ausência da liberdade. A gente tem que dar a liberdade para o outro ser aquilo que ele realmente é. Porque se não for dessa forma, eu vou estar sequestrando a subjetividade do outro. E isso não é uma coisa justa, sabe, com ninguém. O outro está nessa existência, eu, Carla, estou nessa existência para ser aquilo que eu realmente sou, para ser aquilo que a minha essência grita para que eu seja, né? Para ser aquilo que dá sentido à minha existência. Então, gente, eu até coloquei na crônica referente a essa temática
uns dizeres de Mário Quintana, né? Já falei aqui que eu sou fã dele, onde ele diz: o amor é isso, não prende, não aperta, não sufoca, porque quando vira nó, já deixou de ser laço, né? Então, o nó prende, o nó aperta, o nó sufoca. E eu posso dizer que a maior parte dos meus relacionamentos foram munidos de nó, né? Em algum momento alguém me prendeu, ou eu prendi alguém, em algum momento eu fui apertada ou apertei alguém, né? Em algum momento eu fui sufocada ou sufoquei alguém, né? E isso é nó. Isso é nó, isso não é laço. E o bonito é a gente estabelecer relacionamentos, é a gente estabelecer relações, e aí qualquer modalidade de relação, né, tendo como base o laço e não o nó. E aí foi isso que eu me propus no primeiro dia do ano, né? Eu me propus laços, eu me propus poesias, eu me propus levezas, né? Eu me propus suavidades, raridades, delicadezas, porque é isso que torna uma relação bonita. Eu acho que a casa fica bem melhor assim, né? Muitas vezes a gente sabe onde a onda está, né? E muitas vezes a gente insiste em nadar contra a onda, né? A gente insiste em nadar contra a onda, muito embora a gente saiba onde ela está, mas a gente insiste em nadar contra ela. E por que não nadar em paralelo a ela, né? Então, eu não estou com isso, sabe, gente, desprezando as asas que os erros me deram. Eu cometi muitos erros nesse sentido e eu tenho consciência disso, né? Mas com as asas que os erros me deram, eu pretendo justamente alçar grandes voos neste sentido, né? Neste ano que se iniciou, eu pretendo alçar grandes voos, porque eu acho que não adianta a virada da página do calendário se a gente continua a mesma pessoa. Então a gente não tem que abandonar as asas que os erros nos deram, a gente tem que usar essas asas para alçar grandes voos, para que a gente possa ser assim um ser humano melhor do que a gente vinha sendo, né? Um ser humano melhor do que aquele que veio aí cometendo uma sequência de erros em termos de relações mesmo, porque é disso que eu estou falando aqui, né? E aí, erros esses que ocasionaram frustrações, que ocasionaram traumas, que ocasionaram uma desestruturação emocional. E muitas vezes a gente tende a culpar o outro por isso, né? Quando na verdade muitas vezes o outro também só está sendo uma reação da nossa ação. Então é legal a gente refletir com relação aos nossos atos, às nossas atitudes, para de repente mudar esses atos, mudar essas atitudes, porque aí a gente acaba estabelecendo relações mais saudáveis, né? E a partir do momento que o outro chega na nossa vida para querer deturpar, né, esse sentimento, para querer deturpar a relação, a gente está bem acometido de uma estruturação emocional para saber sobressair a esse tipo de coisa, certo? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da reflexão, né? Quem se identificou, espero que reflitam quanto a isso, para que a gente possa cada vez mais ir evoluindo como ser humano, tá certo? Obrigada, gente, mais uma vez pela atenção de vocês, tá certo? E até a próxima gravação.